Olá, todo mundo. Olá, professor. Olá, caros alunos. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a arquitetura de von Neumann, o modelo fundamental que definiu como os computadores funcionam desde a década de 1940. Um modelo revolucionário que transformou a computação. A arquitetura de von Neumann foi proposta pelo matemático John von Neumann na década de 1940. Revolucionou a forma como pensamos sobre computadores. Esse modelo define como os principais componentes de computador se comunicam e trabalham de, em conjunto para realizar tarefas complexas. Até hoje, praticamente, todos os computadores modernos são baseados nessa arquitetura, que organiza o sistema em quatro partes fundamentais: a unidade central, os componentes, CPU e memória. Memória, o barramento e os dispositivos de entrada e saída. Compreender essa arquitetura é essencial para entender o funcionamento interno de qualquer sistema computacional, desde um smartphone até um supercomputador. Os quatro pilares da arquitetura: CPU, o cérebro do computador, responsável por executar instruções e realizar cálculos. Memória, armazena, armazena dados e instruções no mesmo espaço físico. Barramento, canal de comunicação entre todos os componentes. Dispositivo de entrada e saída, permite a interação com outros usuários. CPU, o cérebro do computador. A unidade central do processamento, CPU, é considerado o cérebro do computador. É nela que ocorrem todos os cálculos matemáticos e a execução das instruções dos programas. Sem a CPU, o computador não seria capaz de processar nenhuma informação. Unidade de controle. Coordena e controla todas as operações realizadas pelo sistema, funcionando como um maestro que rege uma orquestra. Unidade lógica e aritmética, ULA, também conhecida. Responsável por realizar cálculos matemáticos e operação lógica, como adição, subtração, multiplicação e comparações. Registradores. Pequenas memórias internas extremamente rápidas, usada para armazenar dados temporários durante o processamento. Memória, armazenamento unificado. Um dos conceitos mais importantes da arquitetura de Wozniak é o armazenamento unificado de dados e instrução na mesma memória. Isso significa que o computador não faz distinção física entre um dado como um número e uma instrução como um comando para somar. Ambos ficam armazenados no mesmo espaço de memória.
e são acessados da mesma forma. Como característica, facilita muita organização do sistema e a programação. Mas também pode gerar algumas limitações de desempenhos, como veremos adiante. Barramento. A estrada de dados. Barramento funciona como uma estrada por onde trafega todas as informações do computador. Ele é o meio de comunicação entre a CPU, a memória e o dispositivo de entrada e saída, transformando os sistemas elétricos em representar dados e comandos. Barramento de dados. Carrega as informações propriamente ditas, como números, texto e resultados de cálculo, transportando os dados de um componente para outro. Barramento de endereço. Indica a localização exata na memória, onde os dados devem ser lidos e gravados. Funciona como um sistema de coordenadas. Barramento de controle. Coordena todas as operações enviando sinais que indicam se o sistema deve ler ou escrever dados sincronizando todos os processos. Assim, passamos para os dispositivos de entrada e saída. Tendo como entradas, permitem que os usuários enviem informações para o computador. Exemplo, o teclado, entrada de texto e comando. Mouse, também conhecido como um ratinho, ele navega e seleção visual. Scanner, digitalização de documento. E saída. Permite que os computadores apresentem informações ao usuário. Um exemplo mais prático, a monitor exibe visual de dados. E impressoras. Impressão de documentos. Alto-falantes, reprodução de áudios. Normalmente, quando estamos comunicando entre um e outros, podemos ter esse áudio expresso para o nosso próximo. Um ponto importante aqui, que foi colocado em entrada e saída, que a impressora hoje, temos a impressora multifuncional. Ela tem já o scanner e a impressão. Então, ela é considerada entre os dois, como entrada e saída no mesmo equipamento, uma impressora multifuncional. E aí temos o scanner e a impressora, que podemos estar trabalhando no mesmo equipamento. Ciclo de instrução: buscar, decodificar e executar. O funcionamento da arquitetura de Von-Neumann ocorre através do ciclo de instrução, um processo contínuo que se repete milhões de vezes por segundo. Esse ciclo é a base de todos os processos computacionais. Buscar fetiche. A CPU busca o próximo instrução na memória, utilizando o barramento de endereço para localizar a posição correta e o barramento de dados para trazê-la. Decodificar.
decoder. A unidade de controle interpreta a instrução recebida, determinando qual operação deve ser realizada e quais dados serão necessários. Executar. Executa. A CPU executa a ação solicitada, seja realizar um cálculo na ULA, acesso à memória ou se comunica com o dispositivo de entrada e saída. O gargalo de Bohr-Neumann. Apesar de todas suas eficiências e elegâncias, a arquitetura de Bohr-Neumann apresenta uma limitação importante, conhecida como gargalo de Bohr-Neumann. Esse problema ocorre porque dados e instruções utilizam o mesmo barramento para trafegar pela CPU e a memória. Quando há muitas informações sendo processadas simultaneamente, pode ocorrer um congestionamento similar a um engarrafamento em uma rodovia. Isso limita a velocidade com que o processador consegue acessar instruções e dados, criando um ponto de estrangulamento que afeta o desempenho geral do sistema. A arquitetura moderna busca contornar esse problema, usando técnicas como cache de memória e processamento paralelo. Legando a importância histórica. A história de Bohr-Neumann é um dos conceitos mais importantes da história da computação. Mesmo com suas limitações, ele serviu como base fundamental para o desenvolvimento de praticamente todos os computadores modernos. A base dos computadores modernos, desde o smartphone até os supercomputadores utilizados, os princípios dessa arquitetura. Influencia em novas arquiteturas, inspirou o desenvolvimento de arquitetura mais avançada que buscam superar suas limitações. Modelo de ensino essencial. Continua sendo o ponto de partida para compreender a organização de computadores. Em resumo, a arquitetura de Bohr-Neumann organiza o computador em CPU, memória, barramento e dispositivo de entrada e saída, permitindo o processamento estruturado e eficiência das informações que utilizamos todos os dias. Obrigado pela atenção, obrigado ao professor do IFTM, e esse foi mais um trabalho apresentado ao professor de Arquitetura e Computação do IFTM. Obrigado, tenham um bom final de ano a todos.